Silvestres, um podcast do Fauna News. A pesca da piracatinga está proibida por tempo indeterminado no Brasil. A decisão, anunciada dia 3 de julho, foi considerada uma vitória pelos ambientalistas e pesquisadores empenhados na conservação do boto vermelho. A carne dos ameaçados botos é utilizada como isca na pesca desse bagre que vive em rios da Amazônia. Olá! Por aqui, Dimas Marques, editor do Fauna News, e a proteção dos botos vermelhos a partir da proibição da pesca da piracatinga é o assunto deste episódio. E para nos explicar detalhadamente como vai funcionar essa medida, convidei uma das maiores especialistas em mamíferos de água doce do Brasil, a bióloga e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Vera Maria Ferreira da Silva. Bem-vinda novamente ao Silvestres, Vera. Oi, Dimas. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e falar sobre os mamíferos aquáticos da Amazônia, né, que é o meu tema de trabalho e de vida também. A Vera já participou do nosso podcast no episódio 13, em fevereiro deste ano, quando conversamos sobre as dificuldades para proteger os mamíferos aquáticos da Amazônia. Se você não escutou, vale a pena conferir. Vamos deixar o link na descrição deste episódio. Ela também é articulista do portal Fauna News, contribuindo com artigos para a coluna Aquáticos, que é publicada toda sexta-feira. Além de pesquisar e lecionar no INPA, a Vera coordena o projeto Boto, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, é diretora administrativa da Associação dos Amigos do Peixe-Boi e integra o grupo especialista de cetáceos da União Internacional para a Conservação da Natureza. Vera, antes de falarmos propriamente da Portaria Interministerial número 4, que proibiu a pesca da piracatinga no Brasil, gostaria que você nos apresentasse quem é esse bagre e como a carne do boto é utilizada na captura desse peixe. Então, Dimas, a piracatinga, que também é conhecida aqui na região como urubu d'água, é um bagre necrófago, ou seja, se alimenta de animais mortos e pode chegar até uns 40 centímetros de comprimento. Até a virada do milênio, esse peixe não era comercializado nem utilizado pelos amazônidas como alimento. E até hoje, você não encontraria esse peixe sendo vendido em feiras e mercados na região. Bom, a piracatinga ela passou a ser pescada no Brasil para substituir um outro bagre, conhecido como capaz, que foi sobrepescado nos rios da Colômbia. Esse bagre, o capaz, é um peixe muito apreciado na culinária e de alto valor comercial naquele país. Então, com o aumento da demanda e da captura desse bagre, os frigoríficos aqui viram uma boa oportunidade para inserir esse peixe no mercado brasileiro e daqui da região. Então, a piracatinga passou a ser vendida já processada em filés congelados, empacotadinha, bonitinha, com o nome fantasia de douradinha e com preço acessível. E aí você podia ir em qualquer supermercado de Manaus e de outras cidades do Brasil e encontrar esse peixe douradinha, como é fileteado e bonitinho. Bom, inicialmente, os pescadores de piracatinga utilizavam a carne do jacaré como isca, mas depois eles perceberam que a carne do boto rendia muito mais na pescaria. E aí o boto passou a ser a isca preferida na pesca desse bagre, que é bastante abundante nas águas aqui dos rios da Amazônia. O boto vermelho, que também é chamado boto cor-de-rosa, está ameaçado de extinção. Qual é o estado de conservação da espécie e, historicamente, quais são as grandes ameaças a esse animal? Desde que o homem passou a pescar, que existe um conflito entre a pesca e os golfinhos. Tanto o pescador como o boto, eles estão atrás do mesmo recurso que é o peixe. Assim, o conflito é bastante grande. Mas hoje, a maior ameaça aos botos é a captura acidental em rede de pesca. Mas essa captura direta para uso do boto como isca foi o maior impacto que a espécie já sofreu desde a chegada dos europeus aqui na região. Então, o boto, ele é um animal de reprodução lenta, ele demora a atingir a maturidade sexual e uma retirada muito grande certamente provocou uma redução drástica da população
E, aliado a outras ameaças que esse animal também sofre, né, ele passou a ser classificado, então, como espécie ameaçada, tanto pela União Internacional para a Conservação da Natureza, né, a IUCN, quanto também pelo ICMBio. O quanto a pesca da piracatinga é hoje um fator importante como impacto negativo à sobrevivência dos botos, Vera? A matança de botos é tão grande assim? Então, Dimas, embora a piracatinga possa ser pescada com outras iscas, a maior produtividade é obtida com a carne do boto e do jacaré. Então, para você ter uma ideia do impacto dessa pesca sobre os botos, eu vou passar alguns números que a gente sabe que são subestimados, né? Então, só para a gente ter uma ideia, um estudo sobre a pesca da piracatinga mostrou que em 2007 que era pescado cerca de 1.600 toneladas desse peixe. 5 anos depois, esse volume mais do que triplicou, com um aumento para quase 5.000 toneladas em 2011. Em 2013, a Secretaria de Produção do Estado, CEPROR, registrou um volume de piracatinga de cerca de 4.400 toneladas. Segundo os pescadores, é possível pescar com um boto é possível pescar entre 300 e 800 quilos de piracatinga. Então, se nós considerarmos que somente 30% desse volume de pescado foi capturado usando a carne do boto, e com um boto pode-se pescar 300 quilos de piracatinga, só nesse ano de 2013 foram mortos mais de 4.000 botos. Mesmo sendo considerada abundante, é muito difícil para uma espécie de mamífero, né, com uma taxa reprodutiva baixa, como a do boto, suportar uma redução anual tão alta. Sem falar que as presas principais eram fêmeas com filhotes, porque são mais vulneráveis. As populações ribeirinhas, Vera, por conta de lendas como a do boto que se transforma em homem para seduzir as moças, ou pelo uso de partes do animal em elixires ou poções ditas curativas, mantém que tipo de contato com os botos vermelhos atualmente? A pressão comercial envolvendo a pesca da piracatinga mudou a relação homem-animal? Eu acho que sim. No passado, as lendas e as superstições protegiam muito os botos. Muitos pescadores, eles tinham medo, receio de matar um boto. E quando caía um boto na rede, e ele ainda estava vivo, ele era solto. Hoje não. Caiu o boto na rede, ele é morto para servir de isca. Mas também, com o aumento da população humana aqui na região, uma maior demanda pelo pescado, claro que aumentou também o número de redes na água e, consequentemente, essa interação negativa, né? E também o número de capturas acidentais de boto. Isso, aliado à pressão econômica, também foi um fator preponderante, que, associado à maior imigração de pessoas sem aquelas tradições locais que existem na região, esses fatores contribuíram, então, para a erosão dessas lendas e, consequentemente, a diminuição na proteção dos botos. Voltando à questão da proibição da pesca, em que momento vocês se deram conta de que a pesca da piracatinga estava influenciando na sobrevivência dos botos vermelhos? Então, Dimas, desde 1994 que o Projeto Boto faz capturas de botos para marcação individual e coleta de material biológico. Para essa captura, nós trabalhamos com uma equipe de pescadores bastante experientes e que tem bastante conhecimento sobre a pesca na região. E aí, mais ou menos por volta do final da década de 1999 e início de 2000, nós começamos a perceber o desaparecimento de vários botos residentes da área e que nós costumávamos ver todos os dias na área de estudo, né? E também, durante as capturas, nós estávamos capturando animais com marcas de ferimentos de arpão e de outros objetos cortantes, né? Animais com mutilações, corda amarrada no pedúnculo caudal do animal, né? Que eles usavam para amarrar o animal numa árvore até ele ser usado. E chegamos, inclusive, a
capturar um boto que tinha um nome de uma pessoa escrito à faca no dorso, como marcando, né, esse boto, essa isca é minha, né? Então, os pescadores que trabalhavam com a gente, eles nos informaram que alguns dos pescadores da região estavam matando boto para usar como isca na pesca desse bagre. E que era um bagre que nós sabíamos que ninguém utilizava na alimentação, é um animal rejeitado aqui na região. Foi aí então que nós começamos a buscar mais informações e denunciar essa barbárie, né, tentando mostrar os perigos de uma captura direta dos botos aqui da Amazônia. Você pode nos resumir o histórico recente de períodos de moratória da pesca da piracatinga e como foram os trabalhos para conseguir essa recente decisão? Foi uma longa jornada, né? Mas depois que essa pesca ficou caracterizada e que havia uma captura direcionada dos botos para serem usados como isca, botos e jacarés também, né? Vários trabalhos foram feitos e foram apresentados em reuniões científicas nacionais e internacionais, inclusive em comissões internacionais que o Brasil é signatário, não só pelo grupo com que eu trabalho, mas por diversos grupos e instituições, todos denunciando essa matança e mostrando que essa prática, além de proibida, né, vai contra a lei de proteção à fauna, não era sustentável e que, se continuasse, levaria essa espécie à extinção em poucas décadas. A AMPA, que é a Associação Amigos do Peixe-Boi, na época lançou então uma campanha Alerta Vermelho com várias atuações junto à mídia, criou uma petição que obteve um número muito alto de assinaturas e que foi entregue em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente e também na Comissão de Meio Ambiente do Congresso. E eu acho que foi por conta da pressão da sociedade civil, principalmente, e também da mídia, que em 2014 foi assinada a Instrução Normativa Interministerial, né, pelos ministros da Pesca e do Meio Ambiente, estabelecendo, então, a moratória da pesca da piracatinga por 5 anos. Isso teve início em 2015. E essa moratória, ela trazia algumas condicionantes para serem respondidas nesse período. O Ministério do Meio Ambiente criou, então, um grupo de trabalho para buscar informações técnicas que respondessem às questões propostas. E o CONEPA, que é o Conselho Nacional da Pesca aqui no Amazonas, também criou um outro grupo multidisciplinar que elaborou um plano de ação mais detalhado, mas com os mesmos objetivos, responder às condicionantes da moratória. Bom, nós chegamos em 2020, ao final da primeira moratória, sem que houvessem respostas e sem garantia de uma pesca segura e que não ameaçassem os botos. Por falta de dados e informações, a moratória foi novamente renovada por 3 vezes, sendo a última delas essa que encerrou em 1º de julho, né? E, novamente, ela chegou ao fim sem que as condicionantes da primeira moratória e das suas prorrogações, né, fossem resolvidas. Então, foi criada essa nova moratória agora em 1º de julho, né, de 2023. E o que está definido nessa portaria do Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente e Mudança do Clima? Você pode nos detalhar a proibição, como será feita a fiscalização e se em algum momento a pesca da piracatinga pode voltar a ser liberada? O boto vermelho e os mamíferos aquáticos no Brasil, de um modo geral, estão protegidos desde 1967, pela Lei de Proteção à Fauna, pela Lei Ambiental de 1998 e várias outras leis federais e estaduais. Mas sem fiscalização, essas leis não é que não valem muita coisa, não têm efetividade. Então, sem que ocorra uma fiscalização eficiente e constante, não só nos barcos de pesca, mas principalmente nos frigoríficos, que contratam a pesca, compram pescado, processam e vendem esse pescado
processado para o consumidor, nós não vamos conseguir resultados muito bons com a moratória. A gente sabe que existe uma captura ainda ilegal bastante ativa. A outra coisa é que precisam que as pesquisas com esses animais, que são recomendadas por vários organismos internacionais, inclusive pela Comissão Internacional Baleeira, precisam também ser desenvolvidas. Mas o grande desafio é avaliar o impacto das ameaças sobre as populações desses golfinhos. Nós precisamos conhecer as taxas de mortalidade nas redes de pesca, estimar o tamanho populacional, porque só assim a gente vai poder verificar a tendência das populações de botos ao longo do tempo. Ontem, a nossa equipe estava visitando algumas áreas próximas de Manaus, que tem interação com boto, e conversando com o pessoal local, nós ficamos sabendo do uso intenso de bombas na pesca dos peixes de cardume nessa época, naquela área. E essas bombas, elas afetam também os botos que estão atrás do mesmo peixe. Então, a gente vê que existe uma infração da lei atrás da outra, né? Então, é muito importante também que os órgãos de fomento e de proteção ambiental abram editais e financiamentos para estudos sobre esses golfinhos, que são endêmicos dos rios amazônicos, ameaçados de extinção, para que a pesca e esses animais possam conviver com menos conflito, né? E que nós possamos ter os botos da Amazônia na sua plenitude aqui nos rios da região. Vera, especificamente sobre a portaria, se eu não me engano, em até 3 anos pode ser reavaliada a decisão dessa moratória da pesca de piracatinga. Por que isso ocorreria? Então, porque se espera, né, que informações e dados científicos sejam gerados e que se possa retomar essa pesca. Vamos dizer que a pesca da piracatinga seja uma atividade lícita e desde que o consumidor saiba o que está comprando e o que está comendo, ele poderia ser pescado e comercializado. A questão é o uso dos botos ou de qualquer animal da nossa fauna sendo mortos para serem usados como isca nessa pesca. Isso é ilegal e não pode acontecer. Então, essa moratória, diferente das outras que foram prorrogadas ano a ano, agora ela dá um tempo indeterminado com revisão a cada 3 anos, né, até que dados científicos e comprovados mostrem que essa é uma pesca que pode ser executada de forma segura, sem afetar os golfinhos ou qualquer animal da nossa fauna. Vera, parabéns a você e a seus colegas ambientalistas e pesquisadores pela articulação para conseguir essa vitória. Espero poder contar com você em outras oportunidades aqui no Silvestres. Eu é que agradeço, Dimas. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar essas questões sobre a conservação dos botos da Amazônia. Eu, por aqui, estou sempre à disposição para qualquer ação que promova a defesa da nossa fauna e da Amazônia. E chegou o momento de lermos as mensagens que você nos envia pelo silvestres@faunanews.com.br ou pelas redes sociais. Lembrando que estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Basta nos procurar pelo @faunanews. Ou ainda pelo nosso canal no YouTube, onde o Rafael Condidório, o Ademir Carozia e o José Ribeiro nos elogiaram pelo último episódio, em que abordamos a falta de pesquisas para conhecermos a dimensão dos problemas envolvendo a fauna. A Fecalmon, sobre esse mesmo episódio, comentou: essa empresa deveria perder a licença de pesca e o fazendeiro e os assassinos das onças deveriam permanecer presos. É urgente uma reformulação no Código Penal para crimes ambientais, porque esse que se encontra é ridículo e faz o crime compensar. Só lembrando que ela está falando do caso da apreensão das barbatanas de 10 mil tubarões em Santa Catarina e do assassinato de 2 onças pardas a mando de um fazendeiro em Mato Grosso do Sul, que abordamos naquele episódio. Pelo Instagram, a Isabela Esquirato comentou bastante indignada que, abre aspas, desgraça é só o que vemos e o que é encontrado. Imaginem o que não é visto.
Todos precisamos ser mais participantes na proteção de nossos biomas, fecha aspas. Não tem como discordar dela. Chegamos ao final de mais um episódio de Silvestres. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de acionar o sininho e avaliar o episódio. Agora, se você está em alguma plataforma de áudio, como Spotify ou Google Podcasts, não esqueça de nos seguir e nos avaliar. Sua participação é extremamente importante, pois ajuda os algoritmos a divulgarem os episódios. No portal faunanews.com.br tem muito mais conteúdo sobre animais silvestres. Para receber as matérias e os artigos gratuitamente pelo WhatsApp, envie uma mensagem para o FaunaZap 11 95 107 0530. Essas informações estão na descrição do episódio. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane B. Souza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.